Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu queria comentar sobre uma possível origem, né? A gente não pode afirmar assim ao certo, de um povo que eu admiro muito, né? Um povo que faz parte também dos meus antepassados, né? E eu acredito que quase antepassados de uma boa parte dos brasileiros e dos cidadãos da América Hispânica, que seriam os iberos. Qual seria a origem, afinal, dos iberos? Aquele povo que habitou a Península Ibérica antes mesmo da invasão romana e de outros povos, como os cartagineses, fenícios e tantos outros, que também compuseram a salada de povos que formou o cidadão peninsular ibérico, né? Bom, esse nome Ibero vem de uma denominação dos gregos. Os gregos chamavam de Ibéria, a Península Ibérica, que seria o atual Portugal, Espanha e Andorra, né? Os três países da Península Ibérica. E eles chamavam elas de Ibéria por conta do rio Iber, que é o rio Ebro, que teve uma batalha famosa na Guerra Civil Espanhola, a Batalha do Rio Ebro, uma das mais sangrentas que teve, né? Que ele deságua em Tarragona na região catalã, né? Mas ele passa pela região aragonesa, se eu não estou enganado também, né? A região aragonesa, a Catalunha já pertenceu ao Reino de Aragão no passado também, né? Por isso que tem essa discussão se ela tem essa legitimidade para ser um reino independente ou um país independente, uma vez que ela pertenceu à coroa de Aragão também, né? Bom, enfim, e aí esse povo, ele é um povo que tem duas vertentes maiores que fala sobre o seu surgimento. Uma das teorias é a teoria europeizante. A teoria europeizante fala que eles surgiram na região do Cáucaso, ou mais ou menos aquela região entre a Turquia e a Áustria, que seria mais ou menos a mesma região que os celtas talvez surgiram, né? E dali partiram para as migrações para todo o território europeu, né? Então, essa é a teoria europeizante, que eles seriam um povo de origem indo-europeia, assim como seus contemporâneos depois, os celtas, que invadiram a Península Ibérica e se mesclaram com os iberos, dando origem a um povo chamado celtibero, que é a união dos celtas com os iberos. Mas tem uma outra versão também, e alguns espanhóis mais nacionalistas não gostam de reconhecer, que eles poderiam ter surgido no norte da África. Então eles seriam um parente próximo também, vamos dizer assim, dos berberes. Os berberes é uma elite guerreira dos magrebes, na região magrebiana do Magreb, que é a região do Marrocos ali, do norte da África. E eles, inclusive, têm uma grande quantidade de RNH negativo, né? Porque eles se mesclaram poucos. Era um povo nômade, né? Os berberes. E tem uma possível origem germanófila também dos berberes, que os próprios alemães diziam que eles eram um ramo germânico, vamos dizer assim, né? Mas aí tem muitas especulações também. Mas os iberos, então, talvez fossem parentes dos berberes também. Mas essa teoria não foi muito bem aceita. Então, o que se reconhece é que os iberos seriam um povo indo-europeu, né? Que tinham mais ou menos a mesma origem dos celtas, né? Bom, eles viviam em agrupamentos chamados Oppidum. Os Oppidum surgiram mais ou menos por volta do ano 2600 a.C., até mais ou menos a partir do século 7, né, a.C. Eles viveram desses Oppidums, que eram fortalezas, que eles erguiam fortalezas, né, viviam em meio de aldeias fortificadas, né. A sua tradição era uma tradição oral, embora eles tivessem runas, escrevessem por runas também, né. E eles faziam o crematório de seus mortos. Então, o que eles são muito reconhecidos pelo ritual fúnebre, até pelo fato de terem encontrado a Dama de Elche. A Dama de Elche é a Dama de Elche, que é um busto de uma suposta deusa ibérica, ninguém sabe se ela era oriental ou não, onde tinha um orifício por detrás, que possivelmente seria para guardar as cinzas dos guerreiros. Então essa questão fúnebre era muito famosa entre os iberos, e também a atividade de se fazer vasos, né? Vasos campaniformes. Esses vasos campaniformes
são vasos que você consegue encontrar em toda a Europa. Então não é exclusivo só da Península Ibérica. Na Europa inteira você encontra vasos de cerâmica, né? Esse tipo de cerâmica que eles usavam. Eles desenvolviam a agricultura, e a agricultura basicamente era trigo, né? E olivas também, muito conhecido pelas olivas também, né? Que é basicamente o que a Península Ibérica sempre cultivou, né? E eles conheciam a ganaderia, os ganadeiros, que também seria a pecuária do gado e também das cabras e ovelhas também, ovelhas também, né, que eles faziam. Então esse povo é o povo que deu origem, né? Depois os nacionalistas hispânicos vão tentar resgatar essa veia dos iberos, né, como sendo uma coisa mais legítima da formação desse povo e tudo mais. E você tinha os deuses, lusitanos, por exemplo. Os lusitanos eram um ramo que vivia no atual Portugal, que seria o deus endovélico, o deus endovélico da guerra. E na Espanha você tinha o Neton. O Neton seria o deus da guerra, ligado aos celtiberos também, né? Só que o Neton, ele chegou a ser confundido com o Marte, o deus da guerra romano, né? Que seria o Ares, que era o deus da guerra grego também. Então tinha esse sincretismo das religiões pagãs também, até mesmo antes da religião oficial cristã converter a todos eles, né? Então é isso, com o seu cultivo de cereais, que seriam cereais, eles acabaram conseguindo até alimentar uma boa parte do Império Romano. E depois, antes da invasão dos visigodos ali, que vai ser o povo germânico que deu origem à estrutura da Idade Média, eles vão servir nas legiões romanas, mas resistiram bravamente à dominação romana também. Tem aquele episódio famoso de Numância em Sória, na província de Sória, onde eles resistiram bravamente aos romanos e não quiseram a capitulação, preferindo um suicídio coletivo daquele povo, que se preferiu se suicidar do que ser capitulado pelos romanos, né? Em Sagunto teve uma heróica resistência também, mas aí era contra os cartagineses também. Então é o povo primitivo daquela península, né? E aí esse povo depois vai se mesclar junto com as legiões romanas e tudo mais, dando origem ao Peninsular Ibérico mais moderno, né, e tudo mais. Mas o curioso é que as runas que eles escreviam eram muito parecidas com as runas encontradas dos povos da Irlanda, dos caledônios ali da Escócia também, o que mostra muito que se os iberos não tinham a mesma origem deles, tiveram contato com eles e que os celtiberos acabaram incorporando todas essas escritas, essas formas, politeísta também, animista, né? E eles louvavam o touro, aquele touro de Lídia, o touro de Osborne também, que é famoso das corridas de touros da Península Ibérica e tudo mais. Era um animal endeusado pelos iberos, e o sacrifício dele, que deu origem às touradas, tem muito a ver com Mitra, com a mitologia romana e tudo mais, mas aí já é uma outra história. Beleza? Então eu só queria falar um pouco desse povo, que é o povo primitivo da Península Ibérica, que deu origem aos os ibéricos modernos, né? Que de certa forma nós brasileiros, eu sou filho de espanhol, mas muitos brasileiros descendentes de português também carregam no seu DNA, tá certo? Muito obrigado, curta, se inscreva, compartilhe e não deixe a cultura ficar para trás. Vamos sempre promover a cultura, a história, a antropologia e todas as humanidades. Muito obrigado, um grande abraço.